Boa tarde, pessoal. Na estrada com Anselmo Oliveira, estamos em Tucumã, é isso mesmo? Tucumã, no Pará, onde a gente veio carregado de Coca-Cola. E nesse vídeo as dicas de hoje vai ser como transportar carga líquida, já que estamos falando de produtos perecíveis e estamos falando da famosa Coca-Cola. Pela quantidade pelo peso mais ou menos que a gente está, por volta de 30 toneladas, a gente vai dizer mais ou menos quantos litros de bebida nós estamos. Com isso, muda um pouco toda a digibilidade do profissional que está ao volante. Com isso, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter com a carga da Coca-Cola, tá bom? Me acompanhe, quem não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha. A gente não é o dono da verdade, a gente só gosta de passar o que realmente a gente passa no dia a dia, tá bom? Na Estrada com Anselmo Oliveira é o seu canal voltado para quem está começando ou está iniciando no mundo das carretas, dos truques, bitruques e dos ônibus também, tá bom? A gente vai para ali, para o escritório, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de carga líquida, tá bom? Acompanhe com a gente que vocês vão gostar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos, né? Mais uma vez, estamos por cá, Tucumã, no Pará, é o palco do momento. Nós estamos aí carregados, né, de produtos da Coca-Cola. E eu resolvi fazer um vídeo para vocês falando, né? A gente veio há poucos dias aí de São Joaquim, né, carregado de maçã. Maçã é um produto sólido, pesado, e estávamos carregados até o teto. Isso faz com que a gravidade e a força G das curvas empurrasse o baú definitivamente, caso você entrasse numa velocidade excessiva nas curvas, né? Então a gente tinha que ter um cuidado redobrado com a carga sólida e, além de tudo, pesada, e até o teto do baú, né? Fazendo com que o baú, quando ele deitasse, a depender da forma que ele fosse, ele não volta mais, tá? E agora a gente carregou em Belém até aqui, Tucumã, carregado de Coca-Cola. Então é um produto líquido. Estamos aí com 30 toneladas mais ou menos de produtos da Coca-Cola. E são produtos líquidos, tá? Então isso também requer muito cuidado. Tanto cuidado que existe um trecho aqui que nós não podemos passar de 60 km por hora, que é um trecho onde o alto índice de tombamentos de carretas são grandes, né? E aqui não seria diferente. Já ocorreu alguns tombamentos de veículo carregado com Coca-Cola. Na maioria das vezes acontece por excesso de velocidade nas curvas, os desvios muito brusco em cima de buracos, ou descidas de acostamento, não sabendo retornar para o mesmo, ou quando você desce o acostamento e o acostamento é muito alto, tá bom? Então hoje eu resolvi falar um pouquinho da minha experiência carregando Coca-Cola, passar para vocês. Só lembrando mais uma vez que eu não sou o dono da razão, tá? Vou falar o que eu senti e o que eu vi. Outra coisa também, para você que está começando agora, não se assuste quando a gente fala da periculosidade que é carregar a carga A, a carga B. Isso, perigo sempre vai ter, tá? Mas é uma coisa que no dia a dia você vai ver que você vai poder lidar com isso sem nenhum tipo de depressão psicológica em cima de si mesmo, sem nenhum tipo de ansiedade ou nervosismo. Vai dar para você fazer o horário tranquilamente. É só você respeitar os limites de velocidade e respeitar a sua máquina, o seu caminhão. A partir do momento que você perder o respeito pelo seu caminhão, aí sim você corre um grande risco de partir dessa para uma melhor, tá bom? Voltando à carga da Coca-Cola, né, é o mesmo que a gente tá com um tanque aí, né, carregado de líquido. A única diferença é que estão em pequenos vasilhames, mas são tanques. Então, digamos aí que a gente esteja aí com mais ou menos uns 20 mil litros de bebidas, né, de líquido, né? Então isso fazem com que a carreta também balance. Não estamos com excesso de altura, porém estamos com líquido. O líquido balança, certo? Então a gente tem que ter cuidado. Outro detalhe interessante, pessoal, quando vocês forem carregar, ou se algum dia vocês carregarem na Coca-Cola, vocês vão perceber que os pallets delas não são tão largos a ponto de preencher a largura da carreta. Então vai ficar espaço de um lado ou de outro ou no meio. E aí não demora o problema para a gente que é motorista, que dependendo da velocidade que você entrar na curva, dependendo da velocidade que você desviar do buraco ou descer um acostamento, os dois pallets poderão encostar de um lado, os dois de um lado só, e ir para um lado só.
ir para um lado da carreta ou para o outro lado, fazendo sim com que você perca um pouco da estabilidade, tá? Para vocês entenderem mais um pouquinho, não sei se a metodologia seria a correta, mas eu vou mostrar do modo que eu penso, do modo que eu vejo, do modo que eu sinto, né? Quando você está dirigindo, você sente o tipo de carga que está lá atrás, e aí muda a sua confiança, aumenta a sua confiança, mas tudo isso com muita cautela, tá? Nós temos aqui, ó, a famosa garrafinha, né? Não vou dizer o nome dela, que não pode, mas todo mundo sabe, né, que essa tampa é vermelha. Mas tá bom, pessoal. É mais ou menos isso, ó. A garrafa tá aqui em pé, nós temos o quê? Líquido, certo? Quando a Coca-Cola carrega a gente, obviamente, não coloca o pallet cheio a ponto de topar nas duas laterais do baú. Os pallets dela são finos, né? Então eles acabam encostando ou de um lado ou de outro ou no meio. Agora imagine aí, você entrando numa curva em alta velocidade, pessoal, e todos esses 20 mil líquidos fazendo essa pressão, ó, ou para um lado, ou para o outro, ou para a frente, ou para trás. Então esse tipo de movimento que o líquido faz junto com as garrafas, junto com pallets, isso vai mudar muito a forma de você trabalhar e vai mudar muito a sua visão em relação a conduzir veículo com bebidas líquidas. A gente tem que ter muito cuidado, pessoal, tá? Isso aqui é bem diferente de qualquer outra carga. Descer o acostamento alto, não sei se você volta. E o conselho que eu dou, se você descer, é permanecer lá. Quando der, você permanece lá, diminui a velocidade o máximo possível, se der até pare o veículo, para depois sim você retornar para a pista de rolamento, tá? Justamente por causa desse saculejo, né, que os pallets vão dar encostando no meio da carreta, ou todo de um lado, ou todo de outro, ou às vezes eles acabam se separando. Resumindo, eles ficam meio que soltos lá dentro. É uma dica aí que eu dou pro pessoal da Coca-Cola também, que por favor, melhorem esses pallets, deixem esses pallets completos a ponto de eles ficarem na largura da carreta correta, como qualquer outra carga que a gente transporta, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Se vocês quiserem, comenta aí se vocês acham que foi legal, se não foi, não tem problema, tá? É minha experiência, eu senti isso. Eu desviava do buraco, eu sentia que a carreta de vez em quando dava um balancinho, dava outra, e com isso a gente vai se adaptando, vai diminuindo mais, e é por isso que a empresa determinou 60 km num determinado trecho aqui, né, nessa BR, se eu não me engano, eu nunca nem passei nela, não sei se eu tô certo, mas é 165, alguma coisa assim. Eu não me lembro bem o número dessa BR agora não. Depois, se alguém souber, coloque aí, que é a primeira vez que eu venho aqui nessa cidade. Mas assim, é um trecho muito sinuoso. E para completar, de Marabá, quando eu passei em Marabá, sentido Tucumã, depois de Marabá, os próximos 100 quilômetros, ela está em manutenção, mas é uma manutenção horrível. E esses 100 quilômetros eu gastei exatamente 3 horas e meia em 100 quilômetros, tá? E é uma coisa absurda. De Marabá para Xinguara foi a cidade onde eu abasteci e dormi, dava 240 quilômetros. Eu saí de Marabá ao meio-dia, cheguei em Xinguara às 5h35 da tarde, um trecho de 240 quilômetros. Agora imagine aí o trecho ruim, cheio de desvio, para e siga, buraco, e você ainda me vem correndo e me tomba a carreta. Quando Deus me livre isso acontecer, que você estiver bem, ótimo, graças a Deus, agradeça a Deus por esse livramento. Mas aí vem outro transtorno, o transtorno para o cliente que está esperando a carga, o transtorno para a própria Coca-Cola, tá? Muitos aí vão dizer, ah, Anselmo, se a gente sair ileso, não acontecer nada, o seguro paga o resto. Ótimo, realmente o seguro pode pagar, mas a gente tem que ir mais além disso, tá? Se você trabalha numa empresa que o índice de tombamento pela sua empresa é grande, você corre o risco de ficar sem a carga. Se a empresa ficar sem a carga, é menos uma carga para a gente transportar. Se o cliente não recebe o produto, ele vai reclamar com a Coca-Cola. Por mais que a Coca-Cola receba lá o seguro, ou o cliente receba o seguro, o cliente na verdade nem quer o seguro, porque o cliente aqui na cidade também tá esperando esse produto para distribuir para mercadinho, bares, restaurantes, shoppings, bodega, onde você pensar vende Coca-Cola. Então é um círculo muito grande de pessoas que vão deixar de ter esse produto porque por algum motivo nosso ou da via, geralmente a gente sabe, vai ser descuido nosso, a gente fez alguma coisa errada e a carga foi para o chão.
Então a gente tem que ter cuidado. Pare e siga então, pessoal, é um perigo. Eles fazem um pare e siga e deixam um cantinho estreito no canto esquerdo ou direito da pista, um barranco, você passa com medo da terra ceder. Então, muito cuidado, passem devagar, passem observando tudo que está ao seu redor. Dirijam da forma que a gente sempre aprende quando a gente vai lá no SESC Senat, né? De uma forma, usando o sistema de direção defensiva, sendo defensivo na sua forma de trabalhar, certo? Aproveitando esse vídeo aqui, quero deixar um abraço aí à diretora Dona Marta e a todos os instrutores lá do SESC Senat de Petrolina, Pernambuco, né? Algumas coisas ficam gravadas. O último curso que eu fiz lá, se eu não me engano, foi o MOP e o Cargas Indivisíveis. E muitos alunos lá na hora ficavam brincando entre si, eu quero tirar 10, eu quero tirar 10, o fulano vai tirar 9. E o instrutor dizia, gente, a partir de 8, 8,5 vocês já estão passados. Porém, não vamos se preocupar com a nota, vamos se preocupar em colocar em prática tudo que vocês aprenderam aqui hoje. Então tudo que a gente aprende no SESC Senat, a gente tem que botar em prática, não é fazendo merchan para eles não, mas é a realidade. Tudo que a gente aprende lá, a gente tem que aprender a colocar em prática, a não só se preocupar em tirar boa nota lá na frente do instrutor, sair, né, recebendo aquele aperto de mão, tirou um 10 e depois a gente não colocar em prática. Então a gente tem que colocar em prática. A maioria dos tombamentos hoje que existe com alguns tipos de produtos, a maior causa é o próprio motorista, com excesso de velocidade, imprudência, imperícia, falta de experiência, entre outras, tá bom? Então se você entrou hoje em alguma empresa de baú seco, baú refrigerado, vai transportar alguma carga que não te deixa confortável, ou que o pessoal fala que tem que existir um conhecimento, uma experiência a mais, fale com o seu gestor, talvez ele mude essa carga para você, certo? Experiência é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, então não tenha pressa. Você também vai se tornar uma pessoa experiente, você também futuramente vai estar orientando os seus próximos colegas a saber a melhor forma de conduzir uma carga, como eu estou falando para você agora. Foi a primeira vez que eu transportei Coca-Cola, então para mim foi uma experiência nova, graças a Deus, não só eu como meu parceiro aqui, chegamos tranquilo, né? Avaria sempre acontece, uma garrafinha ou outra, no máximo isso, tá? 2, 3, 5, 6 garrafas, é normal, elas estouram, é normal. No mais, toda a carga chegou assim, bem tranquila, o cliente está satisfeito, já abrimos aí as portas, o cliente já viu que tem o mínimo possível de garrafas estouradas e ele fica muito satisfeito. Isso é prazeroso para nós também, ver o cliente dizer, ó, graças a Deus a avaria foi o mínimo do mínimo, e realmente isso acontece, raramente alguém chega depois de 240 quilômetros de desvio, buraco, pista irregular, entre outras, com a carga 100%. Então pra gente é muito prazeroso a gente iniciar e terminar uma carga estando tudo justo e perfeito, como diz lá os meus irmãos, tá bom? Então, na Estrada com Anselmo Oliveira fica por aqui. A gente falou um pouquinho hoje sobre como dirigir cargas líquidas, né? No caso, a gente está aí com produtos da Coca-Cola, graças a Deus deu tudo certo e a gente agora vai seguir viagem. Eu ainda não sei, mas provavelmente a gente vai para o Nordeste. Temos aí opções aí de Santana do Araguaia, Redenção, Marabá e Confresa também, a famosa Confresa, que recentemente, né, teve aí aquele problema com os assaltantes. A gente pode ir até Confresa, daqui para Confresa dá mais ou menos 700 quilômetros, uma boa ideia para a gente ir, ó, fazendo e melhorando nossa média, tá? Já que aqui na empresa média dá dinheiro, tá bom? Na Estrada com Anselmo Oliveira fica por aqui. Você que estiver ligado no meu canal, pode comentar, pode dar um like, dislike, que não tem problema nenhum, tá bom? Tem mais dúvidas? Quer conversar mais comigo? @Anselmo Santos, lá no Telegram, você fala com a gente, que a gente dá dicas também. Sempre quando a gente passa por aí, que a gente vê empresas que estão precisando de motorista, truque, bitruque, carreta, ônibus, a gente, se puder, a gente vai estar aqui avisando para vocês da região que tem vaga naquele determinado local, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.